Hey everybody! Nossa conversa hoje vai ser sobre o verbo to be. Um verbo muito importante na língua inglesa, né? O verbo to be, é importante a gente destacar que ele significa em português ser ou estar. Ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de estado. Então, normalmente eu vou usar o verbo to be para descrever sensações, para falar a idade, para falar o nome numa apresentação pessoal. Então nós podemos perceber que o verbo to be é usado para várias situações do nosso dia a dia, da nossa vida. E, por exemplo, assim, ó, eu comentei para vocês que ele pode ser usado para descrever sensações, como é que eu estou me sentindo. Então, se alguém perguntar para mim, por exemplo, assim, ó, how are you? Ou how are you today? Quer dizer, como é que você está se sentindo? Como é que você está hoje? Eu vou dizer, usando o verbo to be, a pergunta já foi feita com o verbo to be, né? Are you? Eu vou dizer, I'm good, I'm okay, I'm not so good. Então, eu vou expressar como eu estou me sentindo. Se eu quero falar, por exemplo, que eu estou feliz, né? I'm happy, I'm not so happy, I'm sad. Tá? Então, sensações ou sentimentos. Ele também é usado para a gente poder falar a idade. Aí tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque em português a gente normalmente usa para a idade o verbo ter. O verbo ter no inglês é o verbo to have. Só que no inglês o verbo ter normalmente ele é usado para destacar a questão de posse, para indicar posse. Por exemplo, se eu quisesse falar assim, ó, eu tenho 2 irmãos. I have 2 brothers. Eu tenho um gato. I have a kitten. Só que em inglês a gente usa a idade com o verbo to be, que é ser. Então, se alguém perguntar a minha idade, how old are you? Eu vou dizer, I'm 40, I'm 26, I'm 12. Na hora de traduzir, eu vou traduzir essa frase como eu tenho 41, eu tenho 12, mas eu vou usar o verbo to be. Então, o verbo to be é usado com idade, mas na hora de traduzir ele vai ser traduzido como tenho. Eu não posso usar o have para falar a idade. I have 41, tá errado, tá? Não pode. Have somente para posse. E a idade não é uma posse, a idade é o que eu sou, por isso que eles usam o verbo to be. Então, quais seriam as formas do verbo to be? Numa apresentação pessoal também eu posso usar o verbo to be, né? Numa self-presentation, onde eu vou falar o meu nome, né? Por exemplo, eu tenho que me apresentar. Hello guys, I am your teacher. Hello guys, I am Mirna. Ao invés de falar aquela frasezinha clássica do inglês, my name is, que também é usada com o verbo to be, eu posso falar I'm, tá? Então ele é usado também para falar o nome numa apresentação pessoal. Qual é a forma do verbo to be no presente? Então a gente tem que lembrar 2 coisas muito importantes. O verbo to be no presente, na afirmativa, ele possui duas formas no singular. 2 formas no singular. Am, que significa sou ou estou, e is, que significa é ou está. E uma forma no plural, que é are, que pode significar somos, estamos, sois, estais, são, estão. Mas como é que eu vou saber quando é que eu uso o plural e quando é que eu uso o singular? Então aí eu vou fazer uma revisãozinha também para a gente saber quem é o nosso sujeito que vem antes do verbo. Se forem pronomes, por exemplo, vocês lembram os pronomes pessoais, né? Os personal pronouns em inglês? Então dá uma olhadinha que a gente vai revisar esses personal pronouns, né? Começando pelo primeiro, né? Nós temos os pronomes pessoais em inglês. Diferente do português, nós temos 8 pronomes pessoais, né? Então, o primeiro pronome pessoal é I, eu, you, tu ou você, he, ele, she, ela, it, que é o pronome pessoal usado para referir a animais, objetos ou coisas, mas que também pode ser traduzido por ele e ela, só que não é usado para pessoas. We, que é o nós,
o outro you, que seria o vós ou vocês, e o they. Então eu posso perceber a questão seguinte: eu tenho um pronome singular, eu, 3 pronomes singulares de terceira pessoa, he, she, it, e os demais pronomes eu vou colocar como se eles fossem pronomes no plural, apesar de saber que um dos yous pode ser traduzido por tu ou você. Com o pronome singular eu, ou seja, I, eu vou usar o verbo to be na sua forma am. Com as terceiras pessoas, que são aquelas pessoas problemáticas na língua inglesa, a gente vai ver depois quando for trabalhar com presente simples, que tem que ter um cuidado especial as terceiras pessoas do singular, que é o he, o she e o it, eu vou usar o verbo to be na sua forma is. E com as demais pessoas eu vou usar o verbo to be na sua forma are. Agora, eu também posso formar frases usando o verbo to be, como eu fiz inicialmente ali com perguntas, né? Então, como que funciona o verbo to be na forma interrogativa? Uma olhadinha aqui na tela, a gente pode perceber o seguinte, ó, na hora de fazer pergunta com o verbo to be, eu não vou usar auxiliares. Nós vamos ver depois, mais adiante, que com o presente simples, com o passado simples e até com o futuro simples, a gente tem os auxiliares. Mas essa regra de possuir um auxiliar não diz respeito ao verbo to be. O verbo to be ele não precisa de auxiliar para formar interrogação e negação. O processo se dá da seguinte forma. O pronome que na forma afirmativa é a primeira palavra que aparece na oração vai para depois do verbo. E o verbo vem para frente. Eu simplesmente inverto a ordem. Então, na pergunta que eu fiz anteriormente aqui no vídeo, se eu quisesse perguntar para a pessoa como é que você está hoje, tá? Essa pergunta em inglês vai ser feita da seguinte maneira: How are you? Veja que are é o to be e depois do to be vem o you. How are you today? Então o verbo vem para frente do pronome pessoal. Funciona com todos os pronomes da mesma maneira? Sim, se eu quisesse perguntar como ela está hoje, né? How is she? Olha de novo. How, né? Que é uma double age question. Sempre vai vir no início. O verbo to be is e o pronome she. How is she? Tá? Essa é a regra básica para a gente formar a frase interrogativa. E depois eu continuo o restante das palavras dentro da oração e o ponto de interrogação. Então, how are you today? How old are you? What's your name? Veja que o verbo to be vem antes, né? Is e depois your name, que seria o sujeito dessa frase. Mas eu também posso fazer perguntas usando o verbo to be sem usar as double age questions. Eu posso começar a minha oração pelo verbo to be. Por exemplo, se eu quisesse perguntar para alguém, ela é a sua irmã? Em inglês eu faria a pergunta da seguinte maneira: Is she your sister? Is she your sister? Então, o verbo vai vir sempre para frente do pronome. Normalmente, ele vai ser a primeira palavra da oração. A exceção é quando eu vou fazer perguntas usando os double age questions, porque aí essas expressões, how, what, where, when, essas expressões vão vir sempre na posição inicial da oração. E depois eu tenho o verbo to be e depois eu tenho o pronome. Mas se eu fizer uma pergunta sem usar double age questions, o verbo to be vai ser a primeira expressão que vai aparecer na minha oração, ok? Essa, então, é a maneira da gente fazer a forma interrogativa no inglês. Lembrando o seguinte, puxa o verbo para frente do pronome. Como é que eu faço a forma negativa? Também na forma negativa eu não vou precisar usar auxiliar. It's not necessary, tá? Não é necessário. Eu não vou precisar usar o auxiliar. A única alteração que eu vou fazer em relação a uma frase afirmativa
é que eu vou introduzir a expressão not. Olha aqui na tela, né? Not é uma das maneiras da gente falar não em inglês, mas ela não é a única. Eu vou usar nessa organização de frase o not. Qual é a posição, então, dos elementos gramaticais dentro da oração? Então, se eu quero fazer uma frase negativa, primeiro eu vou ter o sujeito, depois eu vou ter o verbo to be, depois eu vou ter o not e depois eu vou ter os complementos. Então, se eu quiser falar assim, ó, eu não sou a tua irmã, ou eu não sou a tua professora. I am not your sister. I am not your teacher. I am not your classmate. Aí eu vou formar a oração de acordo com aquilo que eu quero falar, mas perceba que a ordem é sempre a mesma. Sujeito, que vai ser um pronome, ou pode ser um substantivo também. O verbo to be, concordando com esse sujeito. Se o meu sujeito for I, eu, o verbo to be vai ser am. Se o meu sujeito for ela, for ele, for o Paulo, for a Joana, o verbo to be vai ter que concordar com esse sujeito, vai ter que ser o is. Se o meu sujeito for they, que significa eles em inglês, né? O meu verbo to be vai ter que concordar com esse sujeito, então eu vou ter que usar o are, tá? Sempre cuidando isso. E a forma vai ser sempre a mesma. Sujeito, verbo to be, not e o complemento da oração. Então, é muito fácil fazer orações usando o verbo to be. E ele é muito usado no nosso dia a dia, praticamente em qualquer situação comunicativa, a gente vai usar esse verbo importante da língua inglesa. Ok? Só voltei só para lembrar uma coisa para vocês, que a gente também pode usar o verbo to be na forma contrata ou a forma contraída. É muito comum no inglês, é uma característica muito importante da língua inglesa, a contração dos verbos. Então, como é que eu faço a forma contrata do verbo to be? Se eu quiser falar, por exemplo, assim, ó, eu sou tua professora, frase que eu já usei antes, sim, bem simplesinha. A forma contrata dessa frase ficaria I'm. Eu junto o pronome eu com o am e aí eu formo a expressão I'm. I'm your teacher. I'm your friend. Se eu quiser falar que ela é minha amiga, né? She's. Eu junto o pronome she com o verbo to be is e formo a palavra she's. She's my friend. She's my classmate. Ok, pessoal, mas e a forma negativa, como fica? Observe na tela que pode ser she's not, mas também pode ser she isn't.